vamos aos livros de março. Este mês foi um mês de alguma leitura, também foi um mês em que eu tive praticamente uma semana quase de férias. E pronto, entusiasmei-me. Então, comecei por ler o Vox, que basicamente parte de uma premissa espetacular, que é, imaginamos um mundo, uma sociedade distópica em que cada mulher tem apenas 100 palavras por dia que pode dizer. Isto é espetacular no sentido em que é um bom plot, não porque era espetacular que isto acontecesse, aliás, basta ler o livro. Embora tenha achado a ideia interessante, o plot interessante, a verdade é que depois não explora tanto essa parte das mulheres terem apenas 100 palavras por dia para falar, mas é mais depois a busca de uma cientista em relação a desvendar um grande crime organizado que se está a passar a nível governamental. Isto passa-se nos Estados Unidos, já achei que estivessem mais longe de chegar a uma sociedade distópica deste género, mas é engraçado, é interessante, mas não vão achar que se vai focar na parte das mulheres e das 100 palavras, porque é mais um livro de suspense sobre alguém que está à procura de desvendar uma teoria da conspiração do que outra coisa. A seguir, decidi aligerar um bocadinho as coisas e como já tinha lido um livro da Emily Henry, decidi ler outro porque são leves, são divertidos, são fáceis de ler. Este do Doidos por Livros foi exatamente isso que eu estava à espera e foi isso que eu estava a precisar. Era um livro levezinho, fácil, basicamente entre uma editora literária, entre dois editores literários, mas uma das coisas que eu gostei que explorasse mais é que não se focaram apenas num romance, que podia ter sido um romance divertido de ler, mas foi muito também na relação entre duas irmãs e das fases da vida em que pelas quais uma pessoa passa quando tem filhos também, e da necessidade às vezes de desligar um bocadinho do mundo e foi um romance leve, giro, nada de especial, mas foi ok. Depois li O Palácio de Papel. O plot deste livro é muito interessante. Basicamente é uma mulher, mãe de filhos, que se vê confrontada entre continuar a vida que tem com o marido, de quem gosta muito, e os filhos, ou voltar para uma grande paixão de infância. É um livro que, para quem tem alguns triggers com questões de abuso e tudo mais, não é fácil de ler, porque tem algumas coisas no passado dela que são muito, muito duras, portanto tem triggers de violação, de abuso de família, portanto atenção a isso, mas achei muito interessante e fala muito sobre a complexidade que são as relações, coisas que se passam em conjunto no passado podem influenciar depois decisões das pessoas não voltarem a estar umas com as outras, às vezes por culpa nem de umas nem de outras. Foi um livro muito interessante, está bem escrito, não é uma escrita por aí além, mas está bem escrito, gostei de o ler e recomendo. E este, eu geralmente vejo quando gostei de um livro se o quero vender ou não, e este eu não quero. Depois de tanto ver no TikTok que este livro era assim, decidi comprá-lo para ler. Como é que eu vos hei de explicar que tipo de literatura é esta? Imaginem um mix entre um romance young adult e 50 Sombras de Grey. É assim que dá para definir. Para terem uma ideia do que é que isso diz sobre o livro, para mim, 50 Sombras de Grey foi um dos poucos livros que eu não consegui passar da página 50 porque achei aquilo tudo uma parvoíce desmensurada. Coisas de que gosto e de que não gosto. Portanto, o livro prende-nos muito, a escrita deste livro prende-nos muito. Não só por roçar aqui a porno-chachada, mas porque, efetivamente, ele tem algumas coisas no passado dos personagens que nos leva a querer perceber o que é que lhes aconteceu. Pronto. Agora, tem aqui muita coisa que, por exemplo, claramente para a autora, para a personagem principal é vista como alguma coisa sexy e empoderadora e que não é, ok? Tem aqui coisas que são machismo puro e que está a ser tentado passar como se fosse uma coisa sexy e eu do género, não. Há uma altura, por exemplo, em que ele vai atrás dela porque acha que uma pessoa pode estar a persegui-la, então basicamente ele tem de saber a toda a hora onde é que ela está. Isto não é sexy, para mim isto não é nada sexy, isto é comportamento de stalker. Há aqui coisas que são passadas como sendo românticas, tipo o ciúme como sendo romântico, e eu não podia discordar mais, então acho que para quem concorda mais com este tipo de posição de donzela abandonada em relação às mulheres, que se calhar pode sentir que seja um livro mais sexy do que eu achei. Eu achei simplesmente tipo Run Girl. Mas depois houve aqui outras coisas também, mais para o final houve efetivamente um desenvolvimento de personagens que levou a que houvesse um grande empoderamento dela. Porque se conseguiu distanciar e ganhar coragem para fazer as coisas que, por exemplo, há um medo que ela tem, que ela conseguiu com ele trabalhar, que é uma coisa que me chateou porque tinha de depender dele trabalhar sobre isso e ele basicamente estava a ajudá-la a ultrapassar imensa coisa.
mas de repente, quando deixam de estar os dois numa altura do livro, ela vai e supera as coisas e sente-se orgulhosa dela própria. Portanto, também tem uma evolução de personagem no sentido de empoderamento e portanto, eu comecei a ficar menos chateada com o livro à medida que fui lendo mais do livro. Mas no início irritou-me muito e eu ponderei parar. Só que não parei porque tinha uma review para fazer. E fiz muito bem, porque cheguei ao final e gostei que do livro. O suficiente para agora querer ler outros livros da mesma saga, não é? Isto é muito irritante, mas quero mesmo muito ler, porque quero saber o que aconteceu com a amiga e com outra pessoa, percebem? Depois passei aos livros que a Penguin me enviou este mês, que foram estes dois, fui eu que os escolhi. Este é da Maria Isaac, uma autora portuguesa. Eu gostei muito deste livro. Um tipo de escrita completamente diferente de todos os outros. E não é sobre amor, não é sobre um romance entre duas pessoas, embora isso também lá esteja em vários casais do livro. É mais sobre resiliência, sobre a vida em comunidade. Eu senti muito que estava como se fosse numa aldeia, quase numa aldeia pescatória portuguesa, embora não seja necessariamente. Montover cativou-me imenso. Senti que era um sítio que eu podia imaginar a ver muitas pessoas assim. Não sei, isto é um bocado estúpido, mas eu senti que de alguma maneira como se tivessem rabo de peixe nos Açores. O tipo de linguagem utilizado, mesmo os erros propositados que ela dá pela maneira que as pessoas falam, vai-nos a um mundo muito mais rude, muito mais cruel do que aquilo a que estamos habituados, mas também é um espírito de comunidade diferente, onde as conversas com o além e as bruxarias fazem parte, mas não são o ponto fulcral da história. É muito, muito interessante, gostei muito de ler, recomendo, vou ficar com ela. Por último, acabei neste livro e eu estava à espera de ser um daqueles romances ligeirinhos, sabem? Tipo o Doidos por Livros. Eu já tinha lido destas autoras, basicamente os três estão aqui na contracapa e já dei reviews deles, e estava à espera que fosse giro, mas que não perdesse imenso. Eu adorei este livro. A escrita, mais uma vez, não é nada impressionante, este está muito mais bem escrito, mas este livro prende muito, pôs-me a chorar desde a página 5, basicamente, até à última página. Há uma reviravolta no final que eu desconfiei durante 5 segundos sobre o que se poderia eventualmente ter passado de tão dramático naquela noite por causa de uma coisa que a personagem principal disse, mas não, depois tirei aquilo da cabeça e nem voltei a pensar e de repente chego ao final e pensei não, mas escorriam-me lágrimas e lágrimas. Mais uma vez sobre encontros e reencontros e amores de infância e adolescência e de reencontros em vida adulta e de como às vezes pode haver mal-entendidos por coisas tão parvas e que não fazem sentido nenhum, que são falhas de comunicação e que nem uma pessoa nem outra tem necessariamente culpa e, enfim, da complexidade do amor. Gostei muito, o livro prende muito, ela escreve muitíssimo bem, tem imenso humor, como sempre, em algumas partes, outras partes é mais duro, é mais triste, gostei muito. E foi o último livro que li este mês. E se estão a ver este livro e viram nos meus stories, eu não acabei de ler este mês. Eu comecei, mas depois estava com vontade de ler os outros que estavam ali. Então pensei, não, vou guardar para quando me apetecer mesmo ler este. Portanto, no próximo mês espero que já tenhamos review sobre este. E é isto. Vemo-nos no próximo mês.